Tem vídeo meu que eu faço frame por frame, tipo, um segundo é dois desenhos, 12 desenhos. E já tem outros vídeos que eu faço de um jeito mais fácil, que eu uso o mesmo jeito de edição, mas eu uso mais edição do que animação para animar. Daí é Nossa. difícil. Eu acho muito bacana, mas é bem trabalhosinho, né? Bem trabalhosinho. Tá um vídeo meu aí no chat, não sei se vocês vão poder ver. Pode, compartilhe com a gente, por favor. E compartilhe no grupo também, por favor, José. Pode colocar lá pra gente ter uma ideia mais E ou menos aí, do professor? trabalho. Professor, Pois não. professor, pensei que você estava falando comigo. É o José E aí, Então eu Victor, vou posso mandar. desculpa. ler Estamos com dois o aqui, né? texto? Eu vou mandar o vídeo lá que eu falei que deu 200 desenhos, que eu demorei mais ou menos uma semana para fazer. Nossa, top. Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho Então, então o da idade. professor, Oi, pode falar. você pode deixar para alguém ler aquele textinho, porque eu queria ler aquele texto maior ali. Ah, sim, claro. A periodização? Tá, quem vai ler a primeira Eu parte queria então? ler isso. A Lu vai ler pra gente? Pode Ô, ler. professor, eu não gosto. Eu não gosto muito de ler. Eu leio bem ruinzinho. Então, você poderia me tirar dessa lista de pessoas que podem ler? Tá, beleza então. Quem pode ler então, Eu gente? Vamos lá. leio. Obrigada. Vai lá, Eu Lucas. leio. Manda bala. Eu não leio. A Idade Contemporânea é um dos períodos da história, segundo a periodização clássica, que passou a ser utilizada pelos historiadores no século XIX. Iniciou-se em 14 de julho de 1789, quando a Bastilha foi tomada pela população parisiense, evento que deu início à Revolução Francesa e estende-se até os dias de hoje. Maravilha. Monarquia, forma de governo mais antiga em vigência no mundo. Lucas, agora é isso? Agora fica Posso quietinho. ler? Vai lá, Lucas. Periodização. A Idade Contemporânea, dentro da periodização utilizada pelos historiadores, para dividir-se a história, inicia-se em 1789. Essa periodização estabeleceu-se no século XIX, tendo relação com a transformação da história em matéria de ensino. A partir do século 23, não, 23 não, né? Não, peraí, eu sou meio ruim com 18. romano. Muito obrigado. Eu sou meio ruim, eu esqueço de tudo. A partir do século XVIII, quando passou a ser ensinada em escolas e universidades. Segundo o historiador Jacques Legoff, essa divisão é uma ferramenta utilizada pelos historiadores para dar-se um sentido ao estudo do desenrolar das coisas, além de ter sido pensada como uma forma de dar-se um sentido de evolução das sociedades. Ele ainda coloca que a periodização ajuda a entender as mudanças que aconteceram com o passar do tempo. 1. Existiram uma série de modelos de periodização propostos por diferentes intelectuais durante a Idade Média e Moderna. O atual modelo é bastante conhecido no mundo, sendo responsável por dividir a história em pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Caso queira saber mais sobre a composição dessa ferramenta, leia A Divisão da História. Perfeito. Então é aquilo que nós já comentamos, né? Nós temos essas 5 principais periodizações. Eu acho que os senhores já fizeram uma pesquisa sobre cada uma delas, né? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Vocês vão perceber que ao longo da história, o homem, né, a sociedade, ela se sente numa necessidade de conquista, né? A sociedade ela precisa
dividir, a sociedade precisa classificar, a sociedade precisa estabelecer divisões aí, né? E igual nós falamos, a gente até brincou, né? Poxa, a questão dos irmãos, a questão... qualquer coisinha é motivo para dar ruim, qualquer motivo é motivo para gerar um caos, né? É poder, é ganância, né? Agora imagine ao longo da história, gente. Né? Fala, Lorena. Ô professor, e tem também aquele motivo de quando você for beber refrigerante com seu irmão, de ficar nivelando o nível do refrigerante para ver se um tem mais ou o outro tem menos. Aí, se um tem mais, começa uma guerra impressionante que até os pais entrando no meio brigando com os filhos porque isso é bobagem, não tem que brigar por isso. Quem que nunca fez isso? Quem nunca? Quem nunca? Isso é velho. Essa é clássica. Isso acontece comigo, com os meus primos, comigo, com meu irmão, comigo, com a minha prima. É capaz de acontecer com a minha cachorra e outro cachorro. Eu só tenho uma, né? Estrela. Mas é capaz de acontecer ela e outro cachorro. Vamos lá, Lucas. Levanta a mãozinha, pode falar, Lucas. Olha, eu vi um vídeo que é assim, de pegar uma madeira pra medir e pegar uma balança pra ver que é igual, idêntico. Eu vi um vídeo, eu não entendi nada. Daí eu pensei, vou fazer isso. Vamos lá. Lucas levantou a mãozinha, pode falar, Lucas. O que eu ia falar Agora! Uma coisa horrível também é que o ser humano, ele briga por tudo, como você disse. O ser humano, ele arruma, às vezes, até motivos bestas, bem bestas mesmo, para poder guerrear. E isso tá desde sempre. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, todo mundo já estava na expectativa disso, todo mundo já queria que uma guerra mundial, que no caso foi a Grande Guerra, acontecesse. Época essa conhecida como Belle Époque. Porque tipo, todo mundo estava e então, pensa só, em um cenário totalmente apocalíptico, todo mundo pensa que é inimigo de todos, e já acha que já acha que consegue derrotar todos. Pensa em um motivo tão besta que eles até só empurraram, só deixaram uma faísca, num fio pra uma bomba. Tipo assim, só deixaram uma faísca pra um fio de uma bomba, porque simplesmente nem assim, você pode até falar que o governo de todos os países queriam guerrear, só que não era a população que queria isso. A população queria uma vida boa, uma vida onde você aproveitasse tudo que você tem. Porém, não é o que aconteceu. A humanidade inteira, desde os seus princípios, arrumou motivos tanto bestas e sem sentidos, e tanto motivos que não precisava necessariamente guerrear. Eu sei que tem alguns fatores que motivam as pessoas e tal, que vamos concordar que, tipo assim, é muito melhor você dar a sua opinião, tipo, não guerreando, e sim dar a sua opinião falando que, espalhando para as pessoas, isso aqui não tá certo, como eles fizeram com Exceto se for uma ditadura, né, Lucas? Né? Exceto se for uma ditadura. Exatamente. Se for uma ditadura, já era. Um dos maiores desafios da sociedade é justamente esse que o Lucas colocou aí, né? Você entender as opiniões divergentes da sua.
Gente, e o que vai ter de arrogantes aí, de arrogância ao longo da história? Meu Deus do céu. E eu concordo plenamente com a sua fala, Lucas. Motivos tão ínfimos, né? Motivos tão esdrúxulos que vão levar com que pessoas inocentes, né? Civis inocentes, paguem e respondam por atos de seus representantes políticos, pelos seus reis, pelos seus presidentes. Eu acho que comentei com vocês na última aula. Estava assistindo um documentário. Eu gosto mais de documentário do que de série. Eu estava assistindo um documentário na Netflix sobre a Segunda Guerra Mundial. Gente, é triste, viu? É triste. Pessoas lutando contra as pessoas que nunca viram na vida em nome, né, de um ideal, de um representante que, por ganância, né, triste. Então a idade contemporânea ela vai ser marcada principalmente por essas divergências, tá? A idade contemporânea ela vai ser marcada muito por essa questão de guerra. Nossa, vai ter a Guerra Fria, vai ter a Revolução Russa, vai ter... Gente, é muita coisa pra gente falar, só que infelizmente, por conta do tempo, a gente só vai dar umas pinceladas em alguns tópicos aí. Ó, Primeira Guerra, Segunda Guerra, gente, é muita coisa, tá? Lorena e Guerra do depois o Vietnã. Lucas. Nossa, muita coisa, muita coisa. Lorena e depois o Lucas. Vamos lá, Lorena, fala aí, rapidinho. Professora, eu acabei levantando por acidente, tá? Eu não quero falar nada. Lucas, vamos lá, Lucas. Então, esse é o problema do governo. Tem dois Lucas, professor. Tem dois. Assim, esse é o problema do governo, ele tipo, não hoje em dia, porque hoje em dia é bem mais organizado, mas antigamente era assim, você seguia as ordens do governo e pronto, ou você matava ou você era morto, era basicamente assim que o governo pensava e que todo mundo teria que seguir. Por quê? Porque o governo mandava em tudo, o governo era a principal, é como se fosse a constituição do país hoje em dia, porque o governo antigamente, como foi a idade moderna, o absolutismo falava que o rei mandava em todos. Então você tem que seguir o rei querendo ou não. E isso foi usado não com os reis na idade contemporânea, mas sim com os motivos de guerra que o governo criava, porque, como você disse, tinha vezes que você nunca viu aquela pessoa na sua vida e você simplesmente quer matar ela por simplesmente nada, porque você não queria estar ali naquela situação matando a pessoa. Você queria estar na sua casa, você queria estar na sua casa, vivendo a sua vida normal, só que o que acontecia? Ninguém deixava, porque era basicamente isso. Você era morto ou você matava. Ô, professor. Exatamente, Lucas. Professor, Fala, Luiz. a guerra é um lugar onde pessoas que não se conhecem, não se odeiam, se matam entre si por decisões de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam. Exatamente. É forte, né? Mas é uma pura realidade. É triste. Eu fico muito chateado, sabe, gente? Embora eu assim, todas as periodizações são importantes. Embora eu considere a contemporânea talvez a mais importante, até porque retrata o nosso contexto, mas eu fico muito chateado quando eu vejo as fotos das guerras, quando eu vejo, por exemplo, o caos que essa sociedade deixou para os seus filhos, netos, né? Aproveitando uma carona na fala do Lucas, o Lucas ele falou uma coisa interessante. E se a gente parar para analisar, Lucas, mudou o rótulo, mas a essência permanece, né? Hoje nós não temos mais absolutismo, mas nós temos pessoas que querem o poder absoluto. Hoje nós não temos aí a Guerra Fria de uma forma imposta, determinada, mas nos bastidores nós temos um conflito ainda ideológico que remete a essa questão da Guerra Fria.
Então isso foi uma pequena introdução, né? Hoje foi uma pequena introdução do que nós vamos abordar aí sobre a idade contemporânea. Mas tudo isso que vocês estão falando, gente, é corretíssimo. Tá? Corretíssimo. Fala, Lucas. Pode falar, Lucas. E também, um dos grandes problemas das guerras é que você não pode pensar que Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial foi há tanto tempo atrás, então os erros cometidos lá, nós não podemos nos culpar porque os erros eram antigos, a gente não faz mais isso. Errado, porque a única coisa que o ser humano não fez foi aprender com seus atos. Tudo que você for ver hoje em dia não vai ser bondade aprendida com os erros passados. Você pode ver isso, só que é muito raro. Por quê? Porque o ser humano ele pensou que se antigamente aconteceu aquelas coisas, então hoje que eles têm mais poderes, pode acontecer aquelas coisas, só que pior. E isso faz o quê? Um atrito, um paradoxo. Se você pensar, por exemplo, e se ele me bombardear? Então eu bombardeio primeiro, só que ele pode pensar que eu vou bombardear ele primeiro, então ele vai me bombardear muito antes. E aí eu vou bombardear ele agora para não correr risco. E o que acontece? Exatamente, as guerras. Porque a gente não pode falar que o ser humano aprendeu com seus erros. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes o ser humano piorou pelos seus atos. É porque é o ser humano, o Lucas, desculpa aí, mas assim, o ser humano, ele muitas vezes não demonstra aprender com os erros do passado, e sim entre aspas, replicá-lo na tentativa de obter novos resultados. Esse é o problema. Exatamente, e é o que contradiz totalmente a história, que é um dos princípios mais importantes. Por quê? Porque você faz uma coisa errada, você não pode repeti-la. Você tem que tentar melhorar para ser uma pessoa melhor. E isso, como eu falei, causa um atrito, um paradoxo, porque se isso acontecer no passado, eu vou ter que antecipar isso já para agora, porque eu preciso fazer isso antes que alguém faça primeiro e consiga mais poder e tal, lá. E foi o que você disse, a corrida espacial, quer dizer, a corrida espacial não, a Guerra Fria, era quem conseguia primeiro, quem ganhava. Eu era Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética falava que tinha as melhores armas, os melhores foguetes, tudo melhor, enquanto os Estados Unidos falava exatamente o contrário, que ele tinha as melhores armas, os melhores foguetes, e isso causou um distúrbio mental nas pessoas, porque pensa só, se todo mundo sabe que o seu país tem bombas atômicas e a de outro país também tem bombas atômicas, o outro país pode simplesmente mandar bombas atômicas para você, porque eles podem achar que você simplesmente vai mandar depois. O que aconteceu entre a preparação de Cuba e Turquia, que a União Soviética colocou bombas nucleares em Cuba para serem atingidas nos Estados Unidos, e ela só fez isso porque os Estados Unidos tinham dado bombas atômicas na Turquia para atingir a União Soviética. Então pensa só como o ser humano ele não pensa em melhorar. Muito pelo contrário, o ser humano pensa em querer ser melhor do que antes e se preparar mais para as coisas. Em outras palavras, pura vaidade. Aquilo que eu sempre falo, né? Se o ser humano, se a sociedade, ela tivesse tão preocupada com a história, e eu concordo com você, Lucas, não é puxando sardinha para nossa brasa aqui, mas se a sociedade de fato entendesse
a verdadeira essência da história, depois da Primeira Guerra Mundial, não era para existir a Segunda. Porque a sociedade colocaria a mão na consciência e pensaria, poxa, olha o estrago que fizemos. Não é esse o mundo que eu quero deixar para os meus filhos, para os meus netos. Né? Então, se a sociedade levasse em conta, levasse em consideração essa questão da história, a sociedade ela olharia e não cometeria esses erros. Mas por questões de ego, por questões de vaidade, acabamos, às vezes, repetindo alguns erros. É aquela famosa frase, né? Errar é humano. Persistir no erro é babaquice, é burrice, né? Fala, Lorena, tá com a mãozinha levantada? Ô, professor, essas coisas de guerra, eu tinha um parente, eu tinha meu tataravô, algum parente lá do meu avô, do vô do lado da avó, da mãe, quer dizer. Aí, ele foi pra guerra, pra segunda, primeira, não sei. O que aconteceu? Ele morreu. Morreu na guerra, Lu? Morreu. Uma foto do parente. Ele morreu. Parente aqui, eu acho. A minha avó tem a foto aqui dele. Quando Vou puder, mostrar. gente, tira uma foto da foto e compartilha com a gente. Peraí. Foto da foto? Como assim? Pegar uma foto, tirar uma foto dela? Tem a foto impressa, daí... Agora entendi. Ei, professor. Oi? Vale tirar uma foto e depois tirar uma foto da foto? Tem dois. Tem... Foto ao cubo. Tem bastante que foi pra guerra. Eu não sei. Eu tô em dúvida. Ei, Lu, pra ganhar tempo. Que legal. Nossa, que bacana. Se você puder, Lu, tira uma foto do seu celular e compartilha no grupo. Não é interessante isso aí, gente. Eu não sei tirar foto, professor, e mandar. Tira do celular e coloca no grupo lá pra gente ver melhor. Nossa, que interessante. Não te liguei. Tem mais alguém aí, gente? Tem parentes, foto de parentes, de avós, tataravós. Eu devo ter, professor. Eu só não sei como achar. Eu tenho, mas não tenho foto. Quem puder compartilhar a foto no grupo seria interessante, né? Porque são documentos históricos aí também, né? Fala, Lucas. Nossa, muito interessante, viu? Legal mesmo. A história é incrível, né, gente? Eu amo história. Professor, olha, me desculpa eu ficar interrompendo assim toda hora a aula e ficar falando toda hora. Alguns devem achar até que eu sou chato demais por ficar falando, mas é o que aconteceu, como você disse, na Primeira Guerra Mundial, porque depois de terminarem a guerra, depois de terminar a guerra, a Primeira Guerra Mundial, eles criaram a Sociedade das... não, eu vou tentar lembrar o nome, mas era tipo a ONU, só que antiga, que era para esse motivo, evitar guerras. Só que, do mesmo jeito... Chama Liga das Nações. Porque foi pra segunda... a Liga das Nações. Obrigado. E, tipo assim, a Liga das Nações impedia exatamente isso, que criasse uma Segunda Guerra Mundial e que o mundo voltasse a ter um grande medo, exatamente como aconteceu. Só que do mesmo jeito, mesmo com a Liga das Nações... Essas coisas só na teoria, Lucas. Na prática não funciona. Porque sempre vai ter algum que vai passar dos limites. Sim. Como uma pessoa falou, essas organizações é tudo fachada. Pior que é verdade. Exatamente, porque, tipo assim, ninguém vai prometer uma coisa e fazer totalmente, né, 100% que prometeu, ainda mais essas pessoas, esses políticos, né, porque eu não quero falar nada, mas vamos concordar, os políticos, não só de hoje, mas já faz um tempinho
que não falam a verdade. Vamos concordar. E a Liga das Nações fez basicamente o contrário que ela impedia. Criaram uma Segunda Guerra Mundial e criaram a ONU. Mas não quis dizer que a ONU protegeu totalmente. Mas não teve a Terceira Guerra Mundial. Não teve. Porém, Teve a Guerra da teve Síria, outras guerras. Tipo, teve a Guerra da Síria, teve a Guerra da Ucrânia, a Guerra da Iraque, Ucrânia, teve a Guerra a Guerra do Vietnã, Coreia. Sem E contar as guerras teve que acontecem a no Guerra continente Fria. africano, né? Senhor, bora pros créditos. Exatamente. Pessoal, nossa, E é muito esse- top. Vocês viram o quanto de conteúdo que tem pra gente trabalhar, gente? É muita coisa. Idade contemporânea vai ter muita coisa pra gente comentar. Pessoal, quem vai puxar os créditos hoje? Ô, senhor, fazer Qual uma o nome marcha. vai? Senhor, vou fazer uma marcha pra Professor, Ó, eu vou José. encerrar a gravação aqui, mas Ô, professor. vou Professor. ficar com vocês aí, tá? Só vou encerrar a Ia gravação. ficar com. Ô, professor. Oi? Professor, eu vou te contar uma piada. Ah, começou de novo. Vai me dever 3 pão de queijo anão, hein? Nossa, Ó, nossa, vou fazer eu uma marcha preciso- então, ó. Tchau. Ei, eu preciso contar essa piada. Você sabe qual que é o nome do pato que gosta dos outros patos? Não. É o simpático. É o Não. simpático. Até mais. Não. Obrigado pela aula. Depois dessa, eu vou encerrar a gravação. Não. Eu vou ter que Depois encerrar. dessa eu vou embora. Obrigado, senhor. Não, é sério. Luiz, Depois...